Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia e a gente tem bastante coisa para poder falar aqui. Thales Magno e Paulinho, cria das nossas categorias de base, deram entrevistas nessa semana falando do Vasco da Gama. Eu vou trazer o depoimento dos nossos ex-jogadores. Vamos falar também um pouquinho de Iago Pikachu, que foi eleito aí o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. E o nosso ídolo Edmundo fez uma publicação lá no Instagram que vai me dar margem para me poder comentar um pouco do que eu estou sentindo do Vasco nesse momento. Edmundo está muito preocupado com a temporada de 2022 do Vasco da Gama. Além disso, o nosso Nenê, que é referência hoje do grupo do Vasco, está treinando forte nas férias. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essa e outras informações. Galera, agora que a vinheta rodou, eu vou te pedir para tu deixar o like, que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Segue a gente lá no Instagram, que eu dou muita informação por lá. Bom, vamos aí às informações. O Nenê, que é um jogador aí que vai ser peça-chave para o elenco do Vasco na temporada de 2022, o jogador tem 40 anos de idade, vai fazer 41. Eu quero ver como é que o Nenê vai aguentar essa batida da temporada inteira. Acho, inclusive, que ele vai ter que ser poupado em alguns jogos, principalmente em viagens, às vezes, fora do Rio de Janeiro. Mas o jogador está extremamente focado, sempre fazendo uma postagem ou outra em referência ao Vasco. E hoje ele está tirando férias lá na França. E ele publicou um vídeo correndo bastante e treinando uniformizado de Vasco. Eu vou colocar para vocês. Bom, queria comentar alguns assuntos aqui curiosos. Alguns jogadores saíram enxutados praticamente do Vasco após o rebaixamento na temporada 2020-2021 e alguns deles estão fazendo a sua carreira muito bem depois de ter saído do Vasco. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Thales Magno, que acabou de fazer o gol do título do New York City na Major League Soccer e foi o campeão da Conferência Leste. O Iago Pikachu foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Fernando Miguel foi muito bem no Atlético Goianiense, inclusive a equipe goiana quer manter o goleiro por lá e outros jogadores também que saíram do Vasco e acabaram se destacando em outras equipes. Eu vou deixar com vocês agora o depoimento do Iago Pikachu, contando essa volta por cima dele após ter uma saída muito conturbada do Vasco. Confere aí. Muito feliz e agradecido a Deus por essa oportunidade de estar recebendo esse prêmio do Brasileirão. Compartilho esse troféu com todos os meus companheiros de time. Foi um ano especial para todos nós. Agradeço ao Fortaleza por me dar todas as condições para poder fazer o meu melhor trabalho. Obrigado, torcedor, pelo apoio incondicional. Vamos por mais em 2022. Bom, galera, eu vou dar uma breve pincelada sobre essa situação do Iago Pikachu. Eu venho batendo nessa tecla já há um certo tempinho. É algo muito esquisito, cara, o que acontece no departamento de futebol do Vasco da Gama. Tem algo estranho, algo dentro do Vasco que puxa para baixo. Nós vemos, às vezes, bons jogadores que não conseguem colocar todo o seu potencial para fora dentro do Vasco. Não sei se falta cobrança no Vasco, os caras se sentem numa Disneylândia, não sei até que ponto a questão dos salários atrasados interferem também, ou se é um conjunto de fatores mais complexo. A gente vê jogadores da base do Fluminense, por exemplo, que está novamente pelo segundo ano consecutivo classificado a Libertadores, que vão muito bem, assim como os jogadores do Vasco na base, mas quando os jogadores do Fluminense chegam no profissional, eles têm um comportamento completamente diferente dos do Vasco. O Fluminense muitas das vezes tem feito a espinha dorsal do seu time com os jogadores da base, que a gente até reclama muito, base é para ser complemento e não para ser solução. Mas no Fluminense os moleques jogam. Todo ano tem 2, 3 jogadores da base do Fluminense que vão muito bem e são super importantes na temporada do Fluminense. No Vasco, tiver alguns jogadores que vêm voando na base e chegam no profissional. E aí, na hora de estourar no time de cima, esses moleques arreiam. Se você botar pau a pau aí o time no papel, por exemplo, do ano passado, o Vasco acabou rebaixado do Fluminense na Libertadores, você vai olhar os times, escalação do goleiro ao atacante,
Não tem muita diferença no time do Vasco do Fluminense, não. Se você olhar até peças individuais, eu diria até que o time do Vasco era melhor. Mas o Vasco é rebaixado e o Fluminense vai para a Libertadores. Esse ano a mesma coisa, o Vasco no papel com o melhor elenco disparado da Série B, com a folha mais cara, não consegue subir. Então tem algumas coisas que me deixam assim extremamente irritado e sinceramente não consigo nem detectar exatamente o que é para a gente poder corrigir essa situação. Então nós vemos jogadores como Iago Pikachu que saem do Vasco e fazem uma temporada assim assustadora. No caso do Iago Pikachu, por ele já estar há muito tempo no Vasco, talvez o que ele estava precisando mesmo era uma questão de novos ares. Talvez ele realmente já tivesse acomodado. Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos falar de um outro jogador que saiu muito mal do Vasco, a torcida querendo, já que ele saísse do Vasco. Começou muito bem, era o Thales Mágico e depois ficou com a torcida pegando bastante no seu pé, até com razão. O Thales vinha realmente jogando muito mal. O jogador vai para o New York City com um problema no joelho, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Ele até relata na entrevista que ele dá ao Globoesporte.com que ele ficou 6 semanas jogando com o joelho inchando e aí ele teve que sair para poder tratar o joelho e agora, graças a Deus, ele está jogando muito bem e fez o gol do título da Major League Soccer. Thales Magno foi perguntado nessa entrevista ao Globoesporte.com se ele acompanha, mesmo lá nos Estados Unidos, o Vasco da Gama, e o Thales respondeu o seguinte: assisti a quase todos os jogos, torço, vibro, além de ter carinho pelo clube. Tenho muitos amigos aí. Sei que foi difícil esse ano. Sou muito grato ao Vasco por tudo. Torço muito para que consiga se reerguer e voltar para a Série A, de onde nunca deveria ter saído. É um clube grande de tradição. Todos nós, torcedores do Vasco, temos que vibrar, buscar e conseguir reerguer o clube. É muito importante que o clube esteja na Série A, disputando no auge mais uma vez. É duro ver o Vasco dessa forma, mas tenho certeza que vai dar a volta por cima. Estou torcendo muito daqui, sempre sendo grato ao Vasco e sempre levando a Cruz de Malta, porque todos vão saber de onde eu saí. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir Thales Magno, vamos ouvir o Paulinho. Paulinho hoje joga no Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen está fazendo uma temporada muito bacana. Ele teve uma lesão importante de joelho no ano passado, mas esse ano está jogando muito bem. Inclusive fez o gol do título olímpico da seleção brasileira. Eu vou deixar com vocês aí agora um depoimento do Paulinho, falando que mesmo lá da Alemanha tem acompanhado bastante o Gigantão da Colina. Tenho muitos amigos no Vasco, muita gente que trabalha lá, funcionários e atletas. Conheço muita gente, estou sempre torcendo para todos. O Vasco foi o clube que me criou. Durante os anos que eu estive lá, aprendi a amar o Vasco. O Vasco me deu tudo. Eles estão sempre guardados no meu coração. Sempre que eu posso, eu acompanho. Nós sabemos que a situação hoje não é muito boa por estar na Série B. Mas sempre que posso, estou mandando minhas energias positivas para o time e para a torcida, que sempre demonstrou muito carinho por mim desde quando eu saí. Bom, galera, para finalizar, o Edmundo foi ao seu Instagram e fez uma publicação dizendo que está muito preocupado com o noticiário do Vasco e o que vai ser do Vasco na temporada de 2022. Eu vou ler para vocês a publicação do Edmundo e logo em seguida eu dou a minha opinião sobre essa declaração do Edmundo. Meus amigos e queridos vascaínos, com as notícias que estou acompanhando nos noticiários, estou bem pessimista com o futuro do nosso querido clube. Bom, galera, comentando essa publicação do Edmundo, eu também estou muito preocupado. Hoje é dia 11 de dezembro, acaba de completar um mês que Alexandre Pássaro e Fernando Diniz foram demitidos. A saída do Diniz já foi reposta pelo Zé Ricardo, mas até o presente momento o Vasco não conseguiu contratar um diretor executivo de futebol ou um CEO do futebol, que é a nova nomenclatura que eles estão usando para essa nova cadeia hierárquica que eles estão montando no departamento de futebol do Vasco. O último tiro que o Vasco deu agora foi o Juninho Pernambucano e o Vasco também tomou não. Então o Vasco está encontrando uma dificuldade tremenda e nós acabamos de ter informação de que de fato teremos a maior Série B de todos os tempos no ano que vem, porque duas equipes gigantes acabaram caindo no final do ano agora, tanto o Bahia como também o Grêmio. O Grêmio já era quase pulo de 10, mas o Bahia inclusive chegou a estar fora da zona de rebaixamento por várias rodadas. Tinha a possibilidade de cair Juventude e Cuiabá, mas acabaram caindo mesmo Grêmio e Bahia. Além disso, se juntaram com o Sport, que também é uma equipe tradicional, assim como a Chapecoense, que vem jogando recorrentemente o Brasileirão da Série A. E mesmo todo dessa situação, o Vasco não se mexe, cara, não se movimenta. Trouxe o Carlos Brasil para ser o gerente executivo, uma função nova hoje dentro do Vasco.
A princípio deve ser anunciado no começo da próxima semana o Fernando Praz como coordenador técnico e nada. Até o presente momento, o Vasco teve a pior campanha da sua história e o Vasco só anunciou a saída de 9 atletas. Tem muito jogador que o contrato acaba agora no final do ano e a gente não tem informação se sai ou se fica. Daniel Amorim, que fez uma boa temporada, até agora não renovou o contrato. Daqui a pouco chega uma proposta interessante pro cara ser titular e aí, vai fazer como? Então o Vasco tá caminhando a passos de tartaruga e eu tô muito preocupado. O Cruzeiro já tinha fechado um pacotão de 5 reforços, tá negociando agora com o Dentinho, tem o zagueiro Maicon que não foi anunciado nesse pacotão de 5. Então e aí, cara? O que a gente vai fazer? Eu não tenho dúvida que o Grêmio vai vir forte pro ano que vem. O Cruzeiro começa a se mexer aí. E aí como é que a gente faz? Então assim, cara, eu tô muito preocupado com o que vai ser a temporada do Vasco no ano que vem. Hoje eu temo muito o Vasco repetir o que é o Cruzeiro, até aqui na Série B. Caiu, no outro ano não subiu, e no outro ano não subiu de novo. Se continuar nessa lerdeza aí, o Vasco tá arriscado não subir de novo, cara. O torcedor não aguenta mais. O Vasco tá num rombo de mais de 800 milhões de reais, não jogando a Série A. O Vasco perdeu 100 milhões de reais nessa temporada, pro ano que vem vai perder algo em torno disso de novo. E aí? E o Vasco não se mexe? Então, de verdade, tô muito preocupado com o que vai ser o ano do Vasco de 2022. E culpa disso tudo ser o Jorge Salgado, que faz um trabalho ridículo no futebol do Vasco. O Vasco teve o pior ano de sua história. E do jeito que tá caminhando para 2022, não consigo ficar animado não. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E logo mais eu chego aí com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá o like que ajuda muito. Se for novo, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Segue a gente lá no Instagram. E tem o Futebolaço Podcast. Nosso podcast onde a gente entrevista bastante gente. E se você puder, se inscreve. O link tá passando aí na sua tela. E no canal de cortes também do Futebolaço Podcast. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de volta mais. Tamo junto. Valeu. Fui.